Olá, estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de outubro. Eu peço desculpa se tiver algum barulho, mas tem construção aqui perto, então constantemente tem ruídos. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, o mês de outubro não teve assim tantos livros interessantes, não teve nenhum assim ultra mega legal que tenha me prendido muito. Sabe aquele tipo de livro que te prende, que qualquer horário vago você quer ler aquele livro e você quer saber o que vai acontecer? Então esse mês não teve assim um livro que tenha me prendido muito. Mas, mesmo assim, estarei compartilhando com vocês as minhas leituras. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora que eu gosto bastante. Bastante mesmo. É uma das minhas autoras preferidas. Estou falando da Nora Roberts. E o livro é Mentiras Genuínas. Olha essa capa. É claro que eu tenho que falar da capa, né, gente? Eu não posso deixar de falar da capa. Essa capa é muito bonita. Esse livro aqui eu comprei na Bienal do Rio de Janeiro. Quando eu entrei, né, no stand da Bertam Brasil e vi que tinha um lançamento da Nora Roberts, eu fiquei super feliz, porque já faz um tempo, né, que não tem um lançamento dela. E o livro, ó, grosso, adoro livros assim, né, densos, né, que as histórias são longas, mas mesmo sendo Nora Roberts e mesmo eu sendo super fã dela, eu achei que esse livro deixou um pouquinho a desejar. Eu esperava um pouquinho mais desse livro, mas vamos lá. Esse livro conta a história da Júlia. A Júlia é uma escritora, a especialidade dela é escrever biografia de pessoas famosas, e nesse livro ela é convidada a escrever a biografia de uma grande atriz de Hollywood. O nome dela é Evie Benedict. Só que a Júlia, por conta disso, ela tem que mudar da cidade dela. Ela mora em Nova York, então ela tem que ir, né, para Los Angeles, né, pro mundo do glamour, pro mundo do cinema. Para ela, assim, é um pouco conflitante, porque é um mundo que não tem nada a ver com ela. A Júlia, ela é uma mãe solteira, ela tem um filho de 10 anos, ela é uma mãe super protetora, então ela acaba, né, se deslocando, né, mudando a sua vida por conta desse trabalho. E esse trabalho não é nada fácil para a Júlia, ela acaba encontrando vários desafios, porque para escrever esse livro, ela tem, né, que desvendar várias coisas que aconteceram no passado da Evie, né? Várias pessoas, né, que se envolveram com ela, né, durante o histórico de vida dela, e muitas pessoas não querem, né, que certos segredos sejam desvendados, certos mistérios venham à tona. Então ela acaba sofrendo um grande conflito e até ameaça de morte para não escrever o livro, para não escrever essa biografia. Ela também bate de frente com o enteado da Evie. E ele acha, né, que a Júlia é mais uma jornalista que tá querendo tirar vantagem da madrasta dele. Então eles ficam numa briga de gato e de rato, mas ao mesmo tempo eles acabam se envolvendo. Tem um romance nesse livro, é claro, né? Nora Roberts tinha que ter um romance, né, no livro. Eu achei, gente, sinceramente, que faltou uma pitada de alguma coisa a mais nesse livro, que eu não sei dizer o que. Ele é um pouco denso, assim, um pouco grosso, porque, assim, ele fala muito sobre o passado, né, da atriz, né, a Evie. Muitas coisas que aconteceram, como que foi o início da carreira dela, os primeiros amores dela. Então ele passa muito tempo contando, né, histórias antigas da protagonista da história, que é a Evie. Ele fala muito sobre o passado, então eu achei isso um pouquinho cansativo, por isso que eu não gostei tanto do livro assim, porque ele volta muito no passado, e eu acho que o foco principal não deveria ser tanto a Evie, sim a Júlia, né, mas tudo bem. Mesmo assim, eu adoro a Nora Roberts e não vou deixar de amar a Nora Roberts. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma série também. Eu entrei no site dessa autora, nos Estados Unidos já foram lançados 6 livros dessa série, só que no Brasil, por enquanto, esse é o segundo livro. Estou falando do Estranho Irresistível. O primeiro livro dessa série foi O Cretino Irresistível. Eu já resenhei esse livro, acho que no vídeo do mês passado, se eu não me engano. Eu já tenho, nesse vídeo tem as minhas considerações a respeito do livro. E esse daqui é tipo uma continuação, não é continuação da mesma história. A protagonista dessa história, que se chama Sarah, ela tem uma ligação, né, com a protagonista do primeiro livro, que era a Chloe. Elas são amigas, tanto é que no primeiro livro ela é citada. Mas vamos lá. A Sarah,
ela acaba sofrendo uma grande decepção amorosa. O namorado dela de muitos anos acaba traindo ela e ela fica assim meio que traumatizada, não quer saber mais de nenhum envolvimento amoroso. Então ela quer mudar de vida, inclusive ela muda de cidade, ela vai para Nova York para trabalhar na empresa, né, do noivo da Chloe. E durante, né, o estabelecimento dela lá em Nova York, a transição dela em Nova York, ela acaba conhecendo o Max, que é amigo do noivo da Chloe, e eles acabam tendo um envolvimento amoroso. Só que da parte da Sarah, ela só quer saber de aventura, ela não quer nada sério, e o Max já quer uma coisa mais séria. Em relação ao primeiro livro, em relação ao segundo livro, o que eu posso dizer pra vocês? Os dois, pra mim, continuam no mesmo patamar, não foi um ultra mega livro. O mocinho desse segundo livro aqui, eu achei ele um pouquinho mais parado, eu não sei explicar, eu não gostei muito assim do estilo dele. Vocês sabem que a primeira impressão é que fica, quando ele conhece a Sarah, né, eles se conhecem num clube, numa boate, aliás, ele chama a Sarah de Flor. Eu achei uma coisa assim tão feminina para um homem tá falando, mas tudo bem, não gostei muito dessa parte. E eu achei também que faltou um pouquinho de pegada no personagem dele, eu achei ele um pouco mais parado, e eu achei que o protagonista do primeiro livro, eu achei que ele tinha um pouquinho mais de ação, de vontade própria. Esse daqui eu achei que faltou uma pitada a mais nele, sabe? Acho que faltou um temperinho nele que não me agradou muito. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês foi uma indicação. Quem me indicou a leitura desse livro foi o Danilo, do Cabine Literária. Eu fui na Bienal, ele estava no stand, né, dessa editora, e eu falei pra ele que eu queria ler um livro policial de investigação. Ele me indicou esse livro, que por sinal é um livro bem interessante. Estou falando dos 7 Crimes de Roma. Esse livro aqui, ele se passa no ano de 1514, se eu não me engano, na época do papado de Leão V, e acontece alguns crimes, né, em Roma, e o Guido, que é um estudante de medicina, ele é convidado, né, para ajudar a desvendar esses crimes, porque esses crimes também não são crimes comuns, tudo indica que são crimes associados ao fanatismo religioso, porque todas as pessoas, né, que são mortas, eles têm algum tipo de pecado. Então, as pistas também, né, que o assassino deixa, indica, né, que é um crime, assim, de um fanático religioso. E o Guido, que é um filho de um ex-xerife de Roma, que inclusive o pai dele, coitado, morreu no trabalho, né, morreu por conta do trabalho também. E ele também sempre quis ser um xerife, só que a mãe dele nunca incentivou ele nessa carreira, porque ela já perdeu o marido, então ela não queria perder o filho, então ele rumou para o outro caminho, né, que foi a medicina, mas não teve jeito, ele teve que se envolver, né, para ajudar a desvendar esses mistérios. E ele tem uma ajuda inusitada, né. Estou falando de Leonardo da Vinci. Isso mesmo, ele tem a ajuda do Leonardo da Vinci, que nesse livro aqui deixa muito claro, muito vívido, os conhecimentos que Leonardo da Vinci teve, né? Não sei se vocês sabem, Leonardo da Vinci não foi só um pintor, né? A contribuição dele para a sociedade não foi só a pintura da Mona Lisa e nem da Última Ceia, né? O Leonardo da Vinci era uma pessoa super inteligente. Ele deixou várias contribuições para a sociedade no ramo da arquitetura, da anatomia, da botânica, da música, né? Então, ele não se restringia somente à arte. Leonardo da Vinci também foi um grande inventor. Eu não sei se vocês sabem, Leonardo da Vinci foi o primeiro, né, a fazer um protótipo de tanque de guerra, do helicóptero, e ele inventou várias coisas também. O livro deixa isso muito claro, os conhecimentos que Leonardo da Vinci tinha em outros ramos, né, sem ser a arte. E vamos então ao livro, né? Então, né, Leonardo da Vinci acaba ajudando, né, o Guido a desvendar esse mistério que acaba afligindo Roma, né? E você percebe que esses assassinatos é mais para afrontar a igreja mesmo, né? Afrontar propriamente dito o Papa. Então eles correm contra o tempo, né, para descobrir quem é esse assassino. E é um livro bem interessante. Só não gostei do início dele, que eu achei um pouquinho enrolado, que devia desenrolar um pouquinho melhor. Mas do resto, é um bom livro. O próximo livro que eu vou compartilhar
compartilhar com vocês é de uma autora brasileira que eu também não conhecia. Eu tô fazendo assim, gente, o possível para todo mês colocar a leitura de um autor brasileiro. Esse mês a escolhida foi a autora Tami Luciano. Eu não conhecia essa autora, gostei bastante, achei bem interessante a escrita dela. Esse livro é um chiquilite, né? O nome do livro é Claro Que Eu Te Amo. Eu adoro chiquilite, eu acho que são romances assim que divertem bastante, né? São romances descontraídos. E esse livro não foge disso, ele tem um diálogo bem dinâmico, muitas vezes engraçado. Gostei bastante de ler esse livro, mas eu tenho uma ressalva em relação a ele. Então vamos lá. Ele conta a história da Piera. É um nome diferente, né? Piera. A Piera é uma menina que ela tem não vou dizer trauma, assim. Quando ela era bem novinha, ela tinha alguns meses de idade, a mãe dela foi embora, deixou ela para ser criada pelo pai. Então, ela foi criada sem mãe, então ela não teve uma presença feminina na vida dela, mas o pai dela não deixou a desejar, né? Ele criou ela super bem. Eles são pai e filha assim super unidos, super amigos, e mesmo assim, né, ela não tendo a mãe dela na vida dela, o pai dela preencheu esse vazio. Só que ela constantemente se pergunta, né, o que leva uma mãe a abandonar uma criança, né, tão nova assim. E o início do livro, coitada da Piera, a vida dela é só desgraça. Ela tá na porta da igreja, que um antigo namorado dela, né, que ela namorou durante 6 anos, praticamente ela passou a adolescência dela inteira, né, com o mesmo namorado, e só que depois, né, não deu certo, ele terminou com ela, e ela ficou muito triste com isso, muito amargurada, só que ele tá se casando com outra. Então, no início do livro, né, ela ali na porta da igreja, triste, amargurada, porque o ex-namorado dela tá casando com outra, por que ele casou com ela e não casou comigo, e parari parará. E ela tá ali, né, nesse momento tristeza da vida dela. Só que ela também tem grandes amigas que tentam ajudá-la, né, colocar ela pra cima, falar pra ela que a vida continue, parari, parará. Quando ela pensa, né, que realmente ela tem que mudar de vida, tem que deixar o passado pra trás, né, e deixar o ex dela viver a vida dele e ela viver a vida dela, acaba acontecendo, né, uma coisa muito importante na vida dela. A mãe dela volta, né, só que a mãe dela é internada numa clínica de repouso, né? A Piera mora no Rio de Janeiro. A mãe dela é internada nessa clínica e solicita para conhecer a filha. Só que a Piera fica assim um pouquinho resistente, né, de estar indo nessa clínica conhecer a mãe, porque mesmo que ela tem, né, essas perguntas, né, por que a minha mãe me abandonou, ao mesmo tempo ela tem uma mágoa, né, pela mãe dela ter abandonado ela, e não somente por ter abandonado ela, por ter abandonado o pai dela também, né, porque o pai dela é uma ótima pessoa, então ela fica meio nesse conflito, vou, não vou, vou, não vou. Até que ela resolve ir nessa clínica para conhecer, né, a mãe. E ela acaba conhecendo, né, um rapaz. O nome dele é Marcelo. Ele é um dos médicos responsáveis, né, para estar cuidando da mãe dela. Ele é estudante de medicina e meio que eles acabam tendo um envolvimento amoroso. E eu não vou falar mais sobre o livro, porque eu ando fazendo muito spoiler. A única coisa que eu vou dizer sobre esse livro, gente, que é a ressalva, né, eu comentei com vocês sobre o livro, é o quê? No final do livro, assim, no meio pro final, o que acontece? A Piera, assim, gente, ela me irritou demais, assim, pra mim ela mudou da água pro vinho. No início do livro, assim, eu gostava muito dela, no final do livro eu tava odiando essa personagem, porque ela ficava, sabe aquele tipo de pessoa que fica em cima do muro? Ela não sabia se ela queria ficar com o Marcelo ou se ela não queria ficar com o Marcelo, daqui a pouco ela queria ficar com o Marcelo, daqui a pouco ela não queria mais o Marcelo. Então, isso foi uma coisa que me irritou muito. Eu, sinceramente, não sei como o Marcelo aguentou, e eu achei que essa parte foi bem irritante, sabe? Achei que nessa parte a autora não foi, assim, tão feliz. Eu achei que ficou um pouco cansativo essa inconstância da Piera. Do resto, o livro é bem interessante, a história é bem legal e vale a pena a leitura, ainda mais sendo, né, um livro de uma autora brasileira, vale a pena prestigiar. Pode ser isso que vocês gostem muito, tá? O finalzinho do livro, assim, né, como eu já disse, né, essa inconstância da Piera me irritou demais, que acabou desencantando o livro. Acabou perdendo a graça por causa disso. Agora, o último, né, o último colocado, que é, né, o livro que eu mais gostei de ler no mês de outubro,
Esse livro também é uma série, é o segundo livro de uma série. Eu já li o primeiro, já resenhei o primeiro pra vocês. Esse daqui é O Visconde que Me Amava, é um romance histórico. Vocês sabem que eu sou apaixonada por romances históricos. O primeiro livro dessa série era O Duque e Eu. Não sei se vocês lembram dessa capa, ó, O Duque e Eu. Então, esse é o segundo. Esse daqui, gente, é o seguinte, ele conta a história do Anthony, que é o irmão da protagonista do primeiro livro. Ele que é o Visconde da história, ele que é o dito cujo da história. E o Anthony, gente, ele é um libertino, né? Pra quem lê romances históricos sabe do que eu estou falando. Então é um libertino, né? Ele é um rapaz super mulherengo, que só quer saber de aventuras. Só que chega uma parte da vida dele que ele resolve criar raízes. Ele resolve que chegou a hora dele se casar. E ele sai em busca, né, de uma vítima, de uma futura candidata a ser sua esposa. Nesse livro vai começar a temporada, né, de bailes. Para quem lê romances históricos sabe também do que eu estou falando. Então, como é o início, né, de uma nova temporada, então ele pretende nessa nova temporada encontrar, né, uma noiva para se casar, para ter filho, para continuar a sua descendência. E ele busca, né, uma mulher bonita, uma mulher educada. Então ele acaba encontrando, né, a Ed, que é uma menina da sociedade, não é uma menina tão rica, né? E nem precisa também ser tão rica, porque ele é, né, uma pessoa de posses. Então ele só quer uma esposa para cumprir o papel de esposa mesmo, né? Só que ele tem um grande obstáculo na vida dele. Para ele conseguir conquistar o coração da Ed, ele tem que passar pela irmã dela, a Kate, que é a irmã mais velha dela, porque elas têm, né, um combinado entre elas que a Ed só vai casar com um homem que a Kate aprovar. Só que a Kate está super receosa de estar aprovando isso, porque ela sabe do passado do Anthony e ela não quer isso para a irmã dela. Então fica constantemente os dois, né, a Kate e o Anthony, entrando em atrito, porque ele quer, né, casar com a irmã dela e ela não quer que ele case com a irmã dela. Então eles ficam nessa briga de gato e rato, até que eles acabam se apaixonando, né? Ele fica um pouco resistente em relação a isso, mas o inevitável acaba acontecendo e ele fica o tempo todo lutando, né, contra esse sentimento que ele tem pela Kate. A Kate também fica lutando contra esse sentimento, né? Ele é uma pessoa que só quer saber de aventura e ela sabe do passado dele, ela sabe da história dele. Só que quando eles começam a conviver mais, ela começa a conhecer o verdadeiro Anthony. Ela começa a conhecer que tipo de pessoa ele realmente é. Ela acaba ficando super surpresa com isso. E é isso aí, o livro fala sobre isso. É um romance, assim, bem gostosinho de ler. É um romance, assim, interessante. É curtinho, você termina de ler rapidinho. Mas, assim, não é nada ultra mega extraordinário, né? Não é nada surpreendente. Mas foi, né, o livro que eu mais gostei de ler no mês de outubro. Então, esses foram os livros que eu li no mês de outubro. É uma pena, né? Eu gosto quando eu pego livros assim que me surpreendam, livros que eu gosto muito, para eu estar indicando para vocês, né? Para eu estar falando sobre ele com vocês. Assim, esse mês não teve assim nada ultra mega legal, que pena, né? Eu fico triste com isso. Mas no mês de novembro eu tô com uma pilha assim enorme de livros para ler. Alguns livros bem interessantes que fazia um tempo já que eu tava pra ler. Eu sei que muita gente me indica um livro, gente, assim, constantemente eu recebo e-mails, recebo recadinhos. Vocês fiquem despreocupados que eu anoto todos os recados. Eu tô com uma lista bem grande de indicações, porque assim, vocês sabem também do que eu gosto de ler, né? Então muitas pessoas têm me indicado livros, eu tô anotando, eu tô tentando introduzir todo mês uma indicação, né, de algum leitor. Vou fazer o máximo para eu conseguir ler uma indicação esse mês. Espero que vocês possam me seguir no Instagram. Entrem lá no meu Instagram, sempre tem uma novidade de livro que eu vou ler. Alguns eu deixo no ar, mas a maioria dos livros eu posto lá no Instagram. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para se manter atualizado, né, das resenhas, né, que eu faço todo mês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.